ao longo de milhares de anos. A guerra entre humanos e a raça demoníaca nunca teve fim. O exército do Rei Demônio, devido à sua constituição superior, sempre teve vantagem na batalha. Sem contar que, no momento atual, o lado demoníaco gerou um talento com inteligência excepcional. Ele e Ikema, um feiticeiro talentoso e neto do lendário John Bolk. Recentemente, o jovem foi enviado para conquistar a cidade. Um ponto crucial para os humanos. Normalmente a batalha duraria alguns meses, mas, com seu talento, ele conquistou a cidade em apenas uma semana. Inúmeros humanos foram mortos, mas estranhamente, Ikki não exigiu o massacre da população. O jovem foi encontrar o general do lado humano. Apresentou-se como comandante do Exército Imortal, pertencente à Legião número 7 do Rei Demônio, vindo aqui para apresentar 3 exigências. Primeiro, render-se e tornar-se prisioneiro do Exército do Rei Demônio. Segundo, mais simples, é o suicídio. Finalmente não fazer nada e fugir daqui. Vendo a raça demoníaca fazer tal exigência, ela achou inacreditável. Claro, não escolheu nenhuma das opções e propôs uma nova para si mesmo. Um duelo. Para o azar dele, Masashika Kuzi era muito mais forte do que ele. Como resultado, este também foi derrotado. A forma como ele agiu também foi muito diferente. Mandou curar o general, e então os transformou em recursos para reconstruir a cidade. Todas as ações acima foram observadas por uma feiticeira. Ela ficou muito satisfeita com a conquista de Ikki, já que apenas uma brigada conseguiu tomar Arsenal, em uma semana. Do lado dele, após a vitória, também ergueu uma barreira em volta do quarto para descansar, relembrando o que havia feito. Causou inúmeras baixas humanas, então sentiu-se realmente culpado, embora tenha diminuído os danos. Ele ainda não conseguia se acostumar com cenas tão sangrentas. A única razão pela qual ele tinha pena dos humanos é porque ele também é um humano, não é da raça demoníaca. Essa história deve começar desde o seu nascimento. Foi abandonado e criado pelo mestre. Ele é uma lenda da raça demoníaca chamada Hombok, não se limitando apenas ao poder. O conhecimento dele também é notável. Ele é um dos poucos que sabe a verdade sobre as civilizações avançadas que já existiram no mundo, e que, apesar de ser humano, ainda era cuidado por ele com dedicação. Depois de crescer, toda a magia e conhecimento foram passados para ele. Ele deixou para que um dia isso pudesse mudar o mundo. Antes de morrer, o mestre o avisou para não revelar sobre a civilização antiga, que já existiu, porque isso levaria a uma grande catástrofe. Além disso, também não podia tirar essa máscara de disfarce. Se o Lorde Demônio descobrisse que ele é humano, então esta vida estaria arruinada. Os ensinamentos do mestre eram assim, mas de repente ele acidentalmente deixou uma empregada doméstica se esconder, escondida como um cão debaixo da mesa, vendo seu rosto verdadeiro após 25 anos de disfarce. A mulher então fez uma cena cômica e bateu a cabeça na mesa ficando inconsciente, fazendo Ike se render. Ele suspirou de alívio porque, felizmente, essa garotinha é estúpida, provavelmente não vai revelar nada. Os subordinados então chamaram Masashika Kuzi para resolver os problemas restantes. Bem, vamos trancar essa irmãzinha estúpida aqui primeiro, depois a gente cuida dela. Sabe-se que humanos na cidade ainda estão vivendo em grande número. Isso pode fazer com que a facção demoníaca seja atacada por essas pessoas. Ele não pensava assim. Queria usá-los para reformar este lugar, alegando que Arsenal é uma grande cidade comercial para as pessoas viverem. Eles arrecadaram impostos e outras coisas. Eles sabiam que Ikki não tinha intenção de matar. Também perguntaram quanto teriam que pagar de impostos em estado de pânico. Por serem humanos, ele também não queria dificultar as coisas. Apenas exigiu que pagassem impostos como antes. A única condição imposta aqui é que não se pode lutar contra o seu exército. Ao ouvir isso, o povo ficou extremamente feliz, porque ainda podiam continuar vivendo. Assim que terminou de falar, de repente Masashika Kuzi foi invocado por alguém, de volta ao novo mundo. Brincadeira. Ele foi chamado para conversar, mas primeiro vamos testar minhas habilidades. O oponente desta vez é um golem extremamente forte. Isso parece acontecer com bastante frequência, então ele também repreendeu a pessoa que havia prometido o não. Invocá-lo desse jeito de novo, mas ainda o fez. Depois de ter uma oportunidade com um único golpe de magia, o monstro voltou ao pó. Quem chamou Ike até aqui foi a feiticeira, líder do Esquadrão 7, superior dele. Sephiroth tem um ótimo relacionamento com essa família. É também o único entre os 5 clãs demoníacos, que sabe que ele e o Manu. Faz tempo que eles não se encontram, e essa convocação urgente deve ter um motivo. Primeiro, ela elogiou a forma como Masashika Kuzi opera seu exército. Muito bom, tão bom que o Lorde Demônio notou a cidade. As conquistas do jovem ultimamente. E Rodi ainda conquistou Arsenal. Depois de mais uma semana de guerra, então pediu um encontro. Esta é a primeira vez que Ikki é chamado, então está bem preocupado, porque não queria chamar atenção. Ele já estava tentando manter um nível baixo, mas ainda assim foi chamado.
O líder do grupo prometeu ajudar, então é só ir até lá. Mandou ele colocar a mão nela para teletransportar. Então ele fez o que foi dito. No começo, Séfiro pensou que Ikki aproveitaria a oportunidade para apalpar seus seios, mas ele é sério demais e não fez isso. Enquanto isso, a garota distraída Kia acordou e viu que não havia ninguém no quarto. Ela tentou sair, mas não conseguiu por causa da barreira protetora. Olhou ao redor e só viu um prato de biscoitos com uma mensagem de Masashika Kuzi, mas infelizmente ele usou a língua demoníaca e ela não entendeu, mesmo estando presa. Ela ainda está otimista ao ver comida gostosa. É como gostam. O casal já chegou ao castelo do Lorde Demônio, e que é realmente muito forte, mas por ser humano ainda é afetado pela energia demoníaca, que emana do castelo do Lorde Demônio. Na frente do portão de entrada, o Esquadrão 5 está inspecionando, deixando Masashika Kuzi preocupado, com medo de que o façam tirar a máscara. Para ajudá-lo, Séfiro usou magia de fortalecimento, fazendo com que os outros olhem para Ikki e vejam emanando muita energia mágica, sem ousar tocá-lo. Graças a isso, o casal passou facilmente pela inspeção. Entrou direito no castelo. Esse velho também conhece o avô dele, dizendo que no clã demoníaco. Ninguém desconhece a reputação daquele homem. Mesmo morto, a fama de Lord Rombok ainda ressoa por toda parte. A primeira vez que entrou no castelo, Ikki sentiu que era demais. Só o corredor já era incrivelmente grande. Já andou por vários minutos e ainda não chegou à sala de audiências. Séfiro viu isso e entendeu, perguntando se ele estava com inveja de poder usar magia para voar e se mover. Não é? Para ser sincero, Ikki queria muito usá-la, mas ele ainda é um pouco inexperiente e não consegue controlar. Tão bem quanto o líder do grupo. Ela também tem que entrar para avisar o Lorde Demônio primeiro. Atualmente quem governa tudo é o Lorde Demônio da Erokuten, considerado o mais cruel e forte de todos os Lordes Demônios. Não só possui poder, mas também é muito talentoso. Apenas uma única brecha no campo de batalha. Também pode transformar a derrota em vitória. O sistema de seleção de generais talentosos também é muito diferente. O Lorde Demônio está disposto a matar os tolos, mesmo que sejam extremamente leais. Pelo contrário, basta uma contribuição que traga benefícios para a raça demoníaca. Mesmo que seja um inútil, será bem-vindo. As ações deste Lorde Demônio são incrivelmente sofisticadas, capazes de fazer a raça demoníaca não lutar entre si como antigamente, mas unir-se em direção a um único objetivo, o desenvolvimento. Inicialmente, ele pensou que o Lorde Demônio era um homem, mas não era nada disso. É uma garota que não parece nada assustadora, e que disse a si mesmo para não se deixar enganar pela aparência, porque este jovem consegue sentir. Ela também é uma das pessoas que sabem da existência da antiga civilização. Falando sobre suas conquistas, o jovem atribuiu todo o crédito a Cefiro, e mostrou-se muito humilde. Isso é completamente diferente do resto da raça demoníaca. Felizmente, ele tem o título de sobrinho da lenda. Então o Lorde Demônio não suspeitou. Originalmente, a personalidade de Rombok também era mais ou menos assim, então ela pensou que era hereditário. O fato de ele não executar os civis, ou os soldados humanos que se renderam, também é uma grande surpresa. Em outras equipes, depois de terminar de lutar, eles mandam todos de volta ao pó. Mas Masashika Kuzi disse que queria usá-los para desenvolver, contribuir para a raça demoníaca. A maneira como ele raciocina é muito inteligente, deixando Cefiro satisfeita. Ela mesma é parecida com Rombok. Como resultado, ela reconheceu que Ikki estava certo, ele era realmente diferente. Da próxima vez, ela ainda quer ver o rosto verdadeiro dele. Também está muito ansiosa pelo próximo feito que ele alcançará. Quando Dairokuten foi embora, o jovem finalmente ousou respirar. Meu Deus, que susto! Pensei que toda a verdade que estava escondendo tinha sido revelada. O líder do esquadrão dele viu isso e brincou. Não esperava que o novato também soubesse ter medo. Além deste encontro, o Lorde Demônio já concedeu uma recompensa a ele, que é se tornar um Lorde, da terra que ele acabou de conquistar. Ao chegar ao local, Nene viu que o prato de biscoitos havia sido todo comido, e a pequena prisioneira estava dormindo como uma pedra. É inacreditável. Ele a chamou para acordar, e ela imediatamente bateu a cabeça no chão pedindo desculpas, implorando para ter sua vida poupada. Claro que ele não a matou, porque são todos humanos, e além disso é uma garota. Só parou de chorar quando soube que sua vida seria poupada. Então apresentou o nome, já que era uma escrava. Então as pessoas aqui a chamavam por um número. Já em casa, sua mãe a chamava de Sati, porque ela já sabia a verdadeira identidade de Ikki, então ele também a obrigou a guardar segredo. E também não a deixou ir, mas teve que ficar como serva dele. Sati ficou muito feliz por ter sua vida poupada e pulou para abraçá-lo alegremente, depois de se tornar um lorde. A primeira coisa a fazer é renovar tudo. Antes que outra batalha aconteça, a cidade que ele administra fica ao sul da cidade de Arsenal. É um lugar importante que se tornará a linha de frente. Portanto, ele deve proteger-la completamente, antes que a próxima batalha comece.
porque os humanos também não vão ficar parados. E querem reconquistar este lugar imediatamente. Ele pensou que seu líder de equipe era realmente sortudo. Ela costuma lançar chuva de meteoros sobre a cidade de Khan, varrendo rapidamente e sem pensar nas consequências da guerra. Agora está tudo bem. Ele tem que restaurar este lugar o mais rápido possível. Segundo os cálculos, para consertar tudo, levará meio ano. Esse tempo é muito longo, então ele reduziu para apenas um mês. Deixando seus subordinados em apuros, na verdade, ele já tinha uma ideia em mente. Humanos e demônios trabalharão juntos. Só assim tudo poderá ser concluído no prazo. Assim, alguns dias se passaram sob as ordens de Masashika Kuzi. Todos juntos consertaram as muralhas da cidade. O progresso também foi muito rápido, porque ele dobrou o bônus. O trabalho era feito em turnos de 8 horas cada. Assim, girando e operando dia e noite. E sem medo de cansaço. Se alguma coisa fosse muito difícil, Ikki também se apresentava para ajudar. Isso gerou respeito e confiança absoluta nele. Eles pensaram que seguir alguém que se preocupa com seus subordinados assim era realmente bom. Se fosse outro, eles fariam trabalhar duro por muito tempo. Em outro lugar, o exército demoníaco ainda está levando vantagem sobre o lado humano, devido à grande disparidade de poder entre os dois lados. Então, muito rapidamente a cidade foi destruída. A informação também foi relatada ao Lorde Demônio. Pessoas de Rosalia estão tentando fazer uma aliança com outros países para lutar contra nosso exército. Isso também é algo que ela previu, porque os humanos se unem sempre que encontram dificuldades. É por isso que ele quer que Ikki lute nesta batalha. No lugar dele, ele ainda está trabalhando duro. Sati já se submeteu completamente. Está a fazer um ótimo trabalho como criada. Ao ponto de Masashika Kuzi achar um pouco estranho ela ter sido capturada, mas não demonstra qualquer sinal de desconforto. Mudando a cena para outro lugar. Este velho chamou o comandante dos Cavaleiros Branco e Vermelho para lhe dar a missão de recuperar a cidade de Ivaliza de Masashika Kuzi. Isto diz respeito à honra do país. É imperativo reconquistar aquele lugar, para que outros países não nos ridicularizem. Na cidade, neste momento, há alguns indivíduos que querem ganhar dinheiro com pequenos golpes. Sati também é uma das pessoas atraídas, só que não tem dinheiro para apostar. O tipo achou o corpo desta menina apetitoso demais. Nem precisa de dinheiro, quer que ela pague com outra coisa. De repente, 3 copos voam pelos ares, mas não há nenhuma bolinha dentro, provando que ele está a trapacear. O sujeito leva um soco e Sati é levada pelo seu mestre. Ikki é quem desmascara o sujeito e repreende a rapariga. Esta louca, a trabalhar como criada, atreve-se a abandonar o seu mestre assim. Ela explica que viu muitas coisas novas e ficou curiosa. Nunca tinha tido a oportunidade de passear assim antes. E a razão pela qual eles vieram hoje é para sondar os movimentos deste país. Os rumores sobre a Aliança dos Lordes parecem ser verdadeiros. Então vê-se que os soldados parecem estar com pressa. Também se deduz que algo está prestes a acontecer. Sati também pergunta sobre a tal Aliança dos Lordes. Ikki explica que é um conjunto de nações que se ajudarão mutuamente incondicionalmente, sempre que houver uma emergência, como agora que a tribo demoníaca está a atacar com força. Então, eles se ajudarão mutuamente, enviando tropas para os campos de batalha para lutar. Sabe-se que isto já aconteceu antes. Até 3 vezes, o que dificultou as coisas para o exército do Rei Demônio. Então, tiveram que recuar. Desta vez, Sati também teme que isso aconteça, o que deixa Ikki confuso. É óbvio que ela é humana, mas está preocupada com o seu exército. Ele diz que se o exército do Rei Demônio se retirar de Ivaliza, ela estará livre. Mas ela não quer que isso aconteça, porque se tornar uma pessoa sem dono, será como as crianças do outro lado, que são capturadas e vendidas para outras pessoas. A vida de um escravo nunca mudará. Se por acaso ela for abandonada pelo seu mestre, então estará tudo acabado. Percebe-se porque ela é tão obediente. Não importa servir a ele e ao exército do Rei Demônio. Para encorajar, Ikki revela que o Rei Demônio atual é extremamente talentoso. Sendo pequena, não precisa se preocupar com a raça demoníaca ser repelida. Assim, garantirá que a pequena não seja deixada para trás. Foi nesse momento que o sujeito foi desmascarado por eles. Já trouxe gente querendo justiça. Eles querem capturar Sati. Pagar com dinheiro, e se não tiver dinheiro, pagar com seu corpo de jade. O senhor odeia gente como essa e por isso agiu. Por sorte, não tem ninguém aqui, então os dois também estão ameaçados. No começo, o sujeito ainda se mostrava destemido. No fim, levou uma facada mágica. Ao perceber que não podia brincar com a pessoa à sua frente, ele se comportou. Ele quer saber o que o exército está fazendo nesta cidade. Ele também informou que o exército de Rosalia está querendo se vingar do exército do Rei Demônio. Umnhur se vingaram Meika. Por T. Luz humilhado. Como é que conquistaram tão rápido, em apenas uma semana? E Valias, a quem ele está gerenciando, está enfrentando dificuldades. E se não se prepararem, já era.
porque a fortaleza ainda não foi consertada. Então também voltou para preparar um plano de ação. Nesse momento, outra garota entra correndo, animada, perguntando onde Masashika Kuzi foi, que ela está procurando por ele há tempos. Ela é Lilis, uma subordinada leal, e que gosta muito de Ike, vendo Satyali. Ela também pergunta quem é essa garota, então ele a apresenta como sua nova serva. Lilis demonstra ciúmes, chamando a amiga de feia, fazendo Sati querer vomitar de raiva, mas ainda mantendo a calma, vendo a outra se aproximar do mestre. A garota ingênua também afasta Lilis, inventando uma desculpa. Ike está cansado. Vendo isso, a outra garota pergunta se ela quer seduzir o mestre ou algo assim. Sati diz, sem graça, que é muito feia, que nunca faria isso com o mestre. As duas então ficam frente a frente, discutindo. Nenhuma cede, então não tem jeito. Naquela tarde, o exército humano já estava posicionado, pronto para atacar a qualquer momento. O lado da raça demoníaca na cidade não demonstrava nenhuma movimentação, deixando-os em pânico. Algumas pessoas também tentam se tranquilizar, dizendo que estão consertando a cidade por dentro. Então não estão prestando atenção a catapulta de Poix de Pronta. O líder do esquadrão de cavaleiros rubro-brancos também planeja lançar o ataque. Quem diria que eles não seriam os que tomariam a iniciativa? Como Ike já tinha essa informação, ele posicionou seu exército ao redor da área. Assim que receberem o sinal, todos sairão correndo para emboscar o inimigo. O ocorrido foi muito repentino. A formação defensiva do lado humano foi rompida. A comandante foi forçada a ordenar a retirada. Mas a Shika Kuzi também não queria massacrar muitos. Por isso não mandou o exército perseguir, pois viu que o inimigo desta vez era a Cavaleira Branco-Rubra. Então não se pode subestimar. Neste campo de batalha, quem tiver mais informações, esse lado o vencerá. É verdade que Ike obteve informações, mas ele não percebeu que um assassino estava mirando nele. Imediatamente, uma flecha foi disparada diretamente nele, o que o fez desmaiar. Imediatamente, o pessoal de Roselia, neste momento, recebe a notícia de que seu exército teve que recuar e fica furioso sem parar. Para descarregar a raiva, o líder também culpa a comandante Cavaleira Branco-Rubra, prendendo Alistair. Isso deixará o exército em pânico, mas ele não se importa. Todos devem ser responsabilizados pelas 7 derrotas. Esse é o princípio deles. Quanto a Ike, ele já está sendo tratado. O ferimento é relativamente grave, mas com o poder de um mago ele está seguro. E ainda vê Sephiroth dormindo na cama com ele. Ela não se importa nem um pouco, porque simplesmente gosta muito desse jovem. E ainda diz algumas frases provocantes para ver se ele se atreve a comer lá ou não. Até agora, ele ainda não percebeu que ele foi alvo de um assassinato. O superior acabou de falar sobre o caso de Ike ter sido atingido por uma flecha e que ele foi curá-lo. O ferimento já cicatrizou, então não deixou cicatriz, mas o mais importante é que eles não sabem quem é o assassino que é tão bom. Sem contar que o exército humano desta vez foi repelido, mas não houve baixas. Sephiroth teme que o Lorde Demônio suspeite dele. Ele diz que seu objetivo é fazer com que humanos e demônios vivam em paz. Esse sonho é realmente nobre, mas para poder mudar o mundo inteiro, é preciso um poder maior. A maga joga a toalha com esse jovem. Manda ficar quieto em um lugar descansando, porque afinal ele é humano. Sentado, ele examina a flecha que o atingiu. Ele percebe que o assassino já estava na cidade antes. Um mago como ele ser baleado por um arqueiro a queima-roupa é realmente difícil de resistir. Por enquanto, isso ainda precisa ser investigado mais a fundo. Lilis entra correndo, mostrando preocupação. Sati também, com medo de que algo aconteça com ele e ela não saiba como agradecer. Ai agora. As duas garotas continuam a lutar entre si pela afeição de Masashika Kuzi. Bem nessa hora, o porco entra e acha Lilis mais irritante que Sati. Então ele jogou essa mulher pra fora. Ele também foi chamado de feio pelas duas garotas. Acabou ficando um pouco magoado. E que diferente. Ele acha que seus subordinados não são tão ruins assim, então não se preocupe. Giron também foi questionado por Masashika Kuzi sobre o grupo Hakubaku, o grupo de cavaleiros que os atacou no dia anterior. Ele quer encontrar o líder deles para esclarecer o incidente. Que tipo de assassino ela contratou para conseguir me emboscar? No dia seguinte, a informação foi reportada. Ele sabe que a líder do Hakubaku é Alice, que está atualmente presa na prisão. Então ele vai lá visitá-la com ele. Desta vez, a pequena Lilis também está lá. Embora ela seja bem forte com sua personalidade, ele não está muito confiante. Deu ordens para invadir o local silenciosamente. Então aquela garota derrubou todos os guardas. Ike ficou sem palavras, mas já que a flecha foi lançada, tem que seguir em frente. Esta prisão é muito grande. Vai demorar um pouco para encontrar o alvo desejado. Por isso, a Lily terá que ficar para trás, bloqueando os soldados para que o mestre possa procurar. Ele também disse para ela não derramar sangue desnecessariamente, mas, se ela enlouquecer e matar alguém, vai ser um problema. Ela foi instruída a não matar.
Então ela obedeceu e quebrou os braços das pessoas para que não tivessem que lutar. Essa cena pode ser ainda pior que a morte então, e que não se atreve a olhar. Depois de procurar um pouco, ele descobriu uma nova sala, reservada para a líder do grupo de cavaleiros Hakubaku. Ela parece ser muito cautelosa. Assim que viu alguém entrar, atacou imediatamente. Desta vez, ele conseguiu desviar e revidou com um golpe doloroso então. Alistair parou. Ela perguntou: Demônio, o que você precisa de mim para vir até aqui me procurar? Indo direto ao ponto, ele quer saber como ela enviou um assassino para se infiltrar em Ivalias. Para me assassinar. O que o jovem mais teme é que entre seus 5 subordinados haja um traidor. Enquanto ele ponderava, ela continuou a atacar e ameaçar, mas não agiu. Essa garota sente que há algo muito diferente nela. Demoniou, perguntando se ele não seria humano. Então, preocupada, os soldados estão chegando agora. A chegada deles tornou a situação tensa. Então ele foi forçado a ficar parado, sem se mover. Ok. Então vou usar magia. Ele usou um tipo de poder de controle mental, que deixou todos dentro do alcance imóveis. O tempo parecia estar muito mais lento para eles. Os sentidos foram paralisados. Mas o cérebro deles ainda conseguia pensar. Os soldados, por atrapalharem demais, também foram mandados para outro lugar. Outro cara, mais alto, também correu para atacar, mas não adiantou muito. Ele foi completamente esmagado pela magia de gravidade de Ike. Felizmente, quando ele caiu no primeiro andar, foi amparado por ele, minimizando os danos. Isso surpreendeu Alice que Masashika Kuzi estivesse salvando pessoas. Ela caiu e foi imediatamente amparada por Masashika Kuzi. Ela, mais calma agora, ouviu Ikki se apresentar como o líder da Brigada Imortal, pertencente ao 7º grau Exército do Rei Demônio, para responder à pergunta se ele era humano ou não. Como um humano poderia comandar um exército de demônios? Essa razão convincente enganou Alice. E lhe perguntou novamente sobre a batalha anterior. Se ela havia enviado assassinos para assassiná-lo, ela permaneceu em silêncio. Então, ele usou a magia de ler pensamentos para ver o resultado. Olhando para a garota à sua frente, ele entendeu que ela era inocente. Ela não sabia o que o outro estava fazendo. Bem na hora, Lily. Terminando de limpar, viu a cena romântica e foi interromper. Ela perguntou por que Ikki estava paquerando. Aquela pessoa o deixou impotente. Ele está verificando os pensamentos dela, mãe. E depois de ter o resultado, ele também escolheu ir embora. Alistair também os impediu, pensando que ambos estavam ali para rir da sua derrota. Ele disse que não era isso. E mais, se ela não estava envolvida na tentativa de assassinato. Então, por que ela ficaria? Alistair ficou chocado quando Ike disse que havia olhado para o coração dela. E ouviu completamente puro. E ainda deixou um conselho para ela. Tirar uma lição de cada vez. As derrotas são muito importantes. Estava pensando em ir embora quando aquela garota. Lily insistiu em dar uma passada em algum motel por perto para se divertir e depois ir embora é inacreditável. Mas a Shikakuzi não quis. Insistiu em ir embora, dizendo que se ela estivesse cansada, que fosse dormir em casa. O encontro de hoje provavelmente deixará muitas lembranças para Alistair. Quando ele chegou, foi recebido por Satya. Ele também tinha acabado de pegar um pouco de arroz na capital, Lazarus. Isso não é comum atualmente. As empregadas. Essa garota também não sabia o que eram esses grãos brancos. A missão de Masashika Kuzi é dobrar a receita de impostos da cidade para aliviar o sofrimento do povo. Afinal, Ivalias é um lugar de terra fértil, ideal para a agricultura. Então eles precisam aproveitar essa vantagem para desenvolver a economia. Atualmente, o principal cultivo aqui é o trigo. Mas se mudassem para o cultivo de arroz, a colheita de arroz seria muito maior. Sati não entendeu nada do que ouviu, então deixou Ikki analisar por conta própria. Em resumo, se o cultivo de arroz for bem sucedido, o número de pessoas que trabalham na agricultura diminuirá, e o número de pessoas que trabalham em outras profissões aumentará. Assim, a cidade poderá se desenvolver. O primeiro ponto importante para tranquilizar as pessoas é a comida. O cultivo de arroz traz uma produção abundante. Assim, as pessoas não precisarão mais se preocupar com a falta de comida. Se houver pessoas prestando serviços como chefes, ferreiros e outras coisas, este lugar se desenvolverá muito rapidamente, de forma extraordinária. Sati ficou confusa porque sua mente é muito simples. Pediram a ela para cozinhar um pouco de arroz, mas ela não sabe como cozinhar. Ikki também não sabe como cozinhar, então ele simplesmente disse para ela cozinhar de qualquer jeito. Essa tarefa de cozinhar será entregue a ela. Ela está muito feliz por ele confiar nela. Prometeu tentar aprender muitas coisas. Ikki também tem que resolver outros assuntos. Mais importante, sobre o traidor entre os 5. É verdade, depois de confirmar, Alistair não sabia nada sobre o ataque. Ele chamou todos os soldados sob seu comando. Jiron não sabe o que seu mestre quer fazer. Mas a Shikakuzi usou a leitura de pensamentos em área ampla em todas as pessoas aqui, para encontrar o suspeito. Depois de um tempo verificando,
O responsável pelo ataque a ele também está ficando em pânico. Por isso, ele foi descoberto e Ike o capturou vivo. Chamou-o de espião. Naquela noite, ele teve que encontrar Zefiro para informar sobre este grave incidente. Ela estava relaxando na banheira. Sabendo que era um assunto urgente, parou de tomar banho. Ike já está acostumado com essa cena, então disse que esperaria lá fora. De repente, ela se levantou e ele viu tudo. Surpresa! Ela já havia adivinhado que isso estava relacionado ao traidor. Perguntou sobre o mandante e descobriu que era o vice-comandante do 7 Grau Corpo, o caolho Goblin, chamado Jason. A própria feiticeira já suspeitava que havia algo de errado com ele. Esse cara é muito esperto e é um guerreiro experiente. Então é um pouco difícil de resolver. Perguntou a ela o que ele deveria fazer agora, e foi informado de que o espião deve ser punido. Golpear adequadamente, para que isso não volte a acontecer. Na manhã seguinte, no lugar do cara, Jess recebeu a informação de que Ike ia se encontrar com o líder da tropa. O cara não esperava que ele já tivesse se recuperado depois de ser atingido. O atirador também confirmou que acertou com precisão. A informação que acabou de chegar é que eles perderam contato com o informante na Legião da Imortalidade. Isso significa que Ikki já sabe de tudo. Então Jess quer concentrar as forças no atirador primeiro. No entanto, ele não esperava que Masashika Kuzi tivesse vindo sozinho até aqui para um encontro. Eles também receberam os visitantes com muitos soldados. Inicialmente, os dois lados conversaram calmamente. Disse que estava passando por aqui e resolveu entrar para conversar. Mas o pessoal de lá é tão hospitaleiro que preparou tantos soldados assim. Ele perguntou estupidamente se eles estavam planejando enviar tropas para a batalha. Jace ainda se mostrou confiante, dizendo que este era o território dele e que não tinha nada a ver com ele. Perguntou sobre o ferimento do dia anterior. Ike admitiu que havia sido descuidado e que se autoavaliaria após isso. O mais importante é o que fazer agora. Como lidar com um traidor é a questão. Jess sabia que o oponente sabia de tudo, então mandou preparar o ataque. O número de soldados dele é o dobro do número de soldados que Me controla. Então ele está extremamente confiante. E ele ainda veio sozinho. É como entrar na cova do leão. O pessoal de lá se pergunta se um cara forte como ele pode resistir. A todos aqui, claro que Ikki não é burro de lutar diretamente contra eles. O fato de que aquele pessoal se reuniu assim está dentro do plano de Zefiro. Ela está no alto agora, usando uma chuva de meteoros para destruir este lugar. Por Alsarem trair. Muito rapidamente a cidade foi engolida pelo Mar de Fogo. Os soldados inimigos correram caoticamente por todos os lados, procurando uma saída. A feiticeira continua conjurando feitiços. Até transformar este lugar em um inferno, ela não vai parar, só aí que lá embaixo está sofrendo as consequências. Mas com a força dele, ele ainda consegue resistir. Ele xinga aquela vadia que está destruindo tudo à vontade. Já tinha dito para atacar moderadamente para que pudesse ser restaurado, assim vai demorar muito mais para restaurar a cidade. Este é o preço que Zefiro mencionou para aqueles que traem. O exército dela já chegou para eliminar todos os soldados idiotas e que também chegou até Jace e deu duas opções para ele. Uma é se rendre agora. A outra é esperar até que seus soldados sejam eliminados para se render. Ele então apresentou a opção 3 para o exército de ataque. E então aproveitou a oportunidade para escapar. E que também explodiu eles, assustando os que sobraram. Chame o mestre. Ele só os via como peças em um jogo para ajudar Lu a escapar. Depois de correr um pouco, foi atacado pelo guerreiro gigante de Zefiro. Atacou, mas conseguiu desviar do Goblin. Como ele é astuto, já havia preparado vários planos de fuga, então conseguiu escapar para o lado de fora. Pensou que isso era esperto, mas inesperadamente ainda foi atacado por Ikki. Antes disso, este jovem havia implantado nele, Jace, um inseto rastreador. Em termos de hierarquia, eles podem ser considerados do mesmo nível. Então aquele cara não temia Ikki. No entanto, a força deles era muito diferente, porque Masashika Kuzi aprendeu magia desde pequeno, enquanto este cara só conhecia truques baratos, nada mais. O poder de ataque dele não conseguia penetrar a defesa de Masashika Kuzi. Atacou com uma rajada de vento, jogando o traidor para longe. É verdade que este cara é muito esperto, mas todos os truques são inúteis contra os fortes. Muito rapidamente, o jovem conseguiu amarrar este cara. Mesmo assim, ele ainda tentava enganar com palavras. Dizia algumas coisas para fazer Lu baixar a guarda, mas não funcionou. Sabendo que me é talentoso, este cara de repente mencionou que queria se aliar a ele? Um indivíduo que possui poder mágico esmagador. E também tem um cérebro inteligente. Não há razão para estar na posição atual. Eles querem derrubar o atual Lorde Demônio, para sentar nessa posição merecidamente. O pensamento desse grupo é muito diferente. Sendo um demônio, eles deveriam varrer os humanos, mas o atual Lorde Demônio não faz isso.
Muitos estão insatisfeitos com a proibição de matar sem motivo. O líder deles não tem ambição. Não tem absolutamente nenhuma intenção de se tornar o Lorde Demônio. Mas ele pensou que poderia, então secretamente implementou o plano, atraindo Ike para o lado deles para se beneficiar mais tarde. Elle recusou porque est humano. Jace viu isso e quis lutar até a morte, mas não foi fácil. Ike usou controle mental para colocar o oponente em um estado. Imóvel após esta conversa, ele percebeu que ainda havia pessoas por trás controlando-o. Querendo saber sobre essas pessoas, este cara não disse nada. Zefiro também chegou para resolver isso rapidamente, em vez de deixar Ike demorar muito. Ela queria queimar este cara até que ele confessasse. No entanto, nesse momento, o corpo de Jazz foi repentinamente envenenado. Zefiro ainda não tinha feito nada, então o veneno já poderia estar no corpo, por precaução, para o caso de ser descoberto. O veneno se manifestaria, cortando a ligação, mesmo à beira da morte e que usou a cura, mas não teve efeito. O veneno que ele contraiu era extremamente potente. Zefiro convenceu esse cara a revelar seus cúmplices, porque ele mesmo havia sido traído por eles, entendendo a situação antes de morrer. Esse cara revelou um nome, pedindo que eles se vingassem. Então, depois de testemunhar essa cena, ele se sentiu desconfortável, mesmo sabendo que o destino dos traidores era esse. Mas ser abandonado pelos seus é realmente amargo. Depois de obter informações sobre o mentor, os dois foram imediatamente ao castelo do Rei Demônio para relatar. O incidente é extremamente grave devido às intenções deles. Eles também querem mirar na posição de Rei Demônio, Zefiro. Ele revelou que o nome do mentor da traição é Basto, comandante da Terceira Legião. Dairokuten exigiu que ele se apresentasse em proas. Então, ela falou sobre como Ike havia sido alvo, ao mesmo tempo aproveitando-se do vice-comandante da Legião. Para realizar o plano, o suspeito de conspiração também foi chamado. Este é o retrato do comandante da Terceira Legião, Bastel, depois de ser acusado falsamente. Ora ai demônio Dairokuten também deu a ele a oportunidade de explicar o que aconteceu.